Boa tarde. Vamos dar início à apresentação e lançamento da obra Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. Excelentíssimos senhores representantes do Governo da República Portuguesa, excelentíssimos senhores representantes do Corpo Diplomático, em especial o senhor Embaixador de Angola, excelentíssimos senhores representantes da CPLP, excelentíssimos senhores representantes das Forças Armadas Portuguesas, excelentíssimos senhores representantes de várias instituições portuguesas, ilustres convidados, senhor professor Dr. Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro de Angola, Dr. Onofre dos Santos, juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional de Angola e professor Dr. Hans Muskie, da Universidade Humboldt, antiga Universidade de Berlim, e excelentíssimo senhor professor Dr. Carlos Mariano Manuel, o autor desta obra. Minhas senhoras e meus senhores, em outubro de 2018, recebi em Lisboa, pela mão de um familiar do nacionalista Emanuel Kunzica, antigo vice-primeiro-ministro do governo revolucionário de Angola, no exílio, a visita do ilustre médico e catedrático em patologia, o professor Dr. Carlos Mariano Manuel, ou Uina Yo Nukoao Mubuta, que em Kikongo quer dizer está melhor quem está com o outro. O tema de conversa deste encontro foi a colossal e trágica Batalha de Ambuila, ocorrida em 29 de outubro de 1665, há 356 anos, e que opôs o Reino do Congo às forças portuguesas estabelecidas em Luanda. À revelia das indicações do seu rei, Dom Afonso VI, o Vitorioso, que ordenara a manutenção da paz com o Reino do Congo, por este ser um reino cristão e não avassalado a Portugal. As forças portuguesas avançaram por iniciativa própria para a guerra, decisão que levou para combate dezenas de milhares de guerreiros bem equipados. Aquilo que hoje parece ser um verdadeiro choque de civilizações entre dois dos maiores reinos do mundo, o antigo, o Império do Congo, e o novo, o Império de Portugal. Era, na verdade, entre gente que à primeira vista parecia muito diferente, mas que no fundo se conhecia muito bem, irmãos, conforme tratamento entre os seus reis, e que se respeitava por terem a mesma tenacidade guerreira e uma identidade espiritual cristã comum. No campo de batalha de Ambuila, temos de um lado o poderoso exército comandado pelo rei Dom António I, do Congo, Moana Malaza, que incluía um pequeno grupo de 3 dezenas de soldados lusos. Do lado de Luanda, milhares de soldados africanos, brasileiros e americanos, comandados pelo cabo Luís Lopes de Sequeira. O mais surpreendente deste conflito é a derrota do rei do Congo e a sua decapitação em combate, e a profunda tristeza que este acontecimento fez mergulhar os vitoriosos, em especial a corte portuguesa e o rei Dom Afonso VI, pelo que não se prosseguiu com a ocupação do Reino do Congo. O registro das exéquias fúnebres, realizadas com honras de Estado, em Luanda, ao rei Dom António I, que terminou com o depósito da sua cabeça na Ermida da Nazaré, hoje património da humanidade, é um momento único e impressionante, simbólico da história que une os dois povos, mas infelizmente desconhecida pelos cidadãos da República de Angola e pelos da República Portuguesa. Uma situação de que eu já tinha tomado consciência pela voz dos mais velhos da Terra, alguns já desaparecidos fisicamente, e que se repete permanentemente em muitos outros acontecimentos até 1975, com a independência nacional. Extraordinário era ouvir a forma cuidada e erudita como o professor Dr. Carlos Mariano Manuel, um africano, banto, mucongo, de nacionalidade angolana, narrava os acontecimentos com uma meticulosa locução a recordar a alta cultura que a aristocracia absorveu do Renascimento
e que se foi perdendo no século XX, com a democratização das sociedades. Confrangedor é comparar este diálogo com o deserto das ideias humanistas que caracteriza as novas sociedades, fruto das evoluções e do desenvolvimento tecnológico, onde o tempo para a leitura e a meditação foram substituídos por uma contínua avalanche de informação sem qualquer interesse substantivo. A revelação que este reputado médico estava há mais de 25 anos a estudar, investigar e a organizar a nossa história era tão extraordinária e empolgante que nem queria acreditar. O início do processo aconteceu a propósito de ir terminar a especialização em patologia e doutorar-se em medicina na Alemanha, e ter aproveitado esta oportunidade para frequentar, num esforço supletivo e voluntário, aulas de História e procurar os arquivos históricos onde examinou e utilizou as técnicas de precisão microscópica habitual nos patologistas para investigar, identificar e organizar o espólio em que foi vasculhando a informação relativa ao continente africano, e em especial a Angola. Era o início de uma epopeia que acabou por o levar aos 4 cantos do mundo, para melhor perceber quem somos e contrariar a sua própria existência, e que, nesta viagem a Lisboa, procurava encontrar um editor para publicar esta magistral obra, com mais de 2.000 páginas, divididas em 3 volumes. E um inusitado título: Angola, desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. Em maio de 2019, voltámos a encontrar-nos, desta vez em Luanda, num local muito especial, a Liga Africana. Na qualidade de presidente desta centenária e histórica organização angolana da sociedade civil de natureza mutualista, cultural e recreativa, recebia-nos de uma forma muito calorosa e generosa, num grande evento literário de apresentação da nossa editora com um livro dedicado à construção do Estado-nação. Um encontro de incentivo ao debate e à reflexão sobre a história, a organização social dos povos descendentes das antigas nações, mas foi principalmente uma reflexão sobre qual será a melhor forma de garantir a sua representatividade política. Um verdadeiro sonho que se tornou realidade, revelando uma outra Angola culta e moderna, um sopro inspirador para o gigante que teima em continuar adormecido. Seguiram-se outros eventos, realizados em Luanda durante 2 semanas. Na partida, ficava no ar a promessa de regressar no ano seguinte. Em 2020, com a chegada de um invasor microscópico, toda a nossa vida se alterou. As nossas atividades com o público foram interrompidas. O medo regressou. As fronteiras foram fechadas. As máscaras amordaçaram as nossas faces. E a distância entre nós aumentou. Foi neste cenário de pesadelo que recebemos indicações do autor para dar início ao trabalho de edição, de modo que no final de junho partimos com a meta de garantir a qualidade máxima da obra, uma tarefa que se prolongou até janeiro de 2021. Foram meses de trabalho diário, assente num diálogo permanente com o autor, com fervor, palavra do autor, à distância de muitos milhares de quilómetros, apoiados nas novas tecnologias digitais. Em preparação estava a primeira edição, de prestígio, um objeto especial, encadernado em capa dura, impresso em materiais sofisticados, com tiragem limitada aos colecionadores. Uma verdadeira e extraordinária ferramenta para a afirmação da diplomacia cultural. E também uma segunda edição, económica, com materiais mais acessíveis e com uma grande tiragem, de modo a chegarmos a uma população mais vasta, sonhando ter pelo menos um exemplar de cada um dos 3 volumes em todas as bibliotecas e escolas nacionais de Angola. Uma oportunidade para construirmos caminhos mais sólidos na unidade nacional
e almejar o reencontro com os valores banto e humanistas, sem esquecer a oportunidade de contribuirmos para o aumento da autoestima de todos os angolanos. Com a finalização do trabalho de edição, nasce cada vez mais mais força a vontade de revelar a história de Angola em Portugal, em vários encontros surpreendentes e memoráveis nos últimos dias de outubro de 2021. Será a oportunidade de celebrar com o autor a sua proeza. Missão cumprida. No dia 22 de outubro, realizámos uma primeira palestra no Museu Nacional de Arte Antiga, com o tema A Criação da Colónia de Angola e a Batalha de Ambuila. Com o auditório cheio, o Sr. Professor surpreendeu o público com uma intervenção inovadora e cativante, terminando com um poema Nambuangongo, Meu Amor, de Manuel Alegre, escrito em 1965. Hoje, 29 de outubro, às 9h30 da manhã, o Sr. Cônego Dr. José Manuel dos Santos Ferreira presidiu a missa no Mosteiro dos Jerónimos, onde foi feita uma grande referência à memória de Dom António I, rei do Congo, e se evocou a trágica e histórica Batalha de Ambuila, de 29 de outubro de 1665, um acontecimento ímpar e histórico em Lisboa. Infelizmente, a atividade preparada para amanhã, no Penina Hotel, no Alvor, foi cancelada. Iremos terminar este ciclo de atividades com uma aula aberta sobre a Conferência de Berlim, na Universidade do Minho, em Braga, no dia 5 de novembro. Relativamente à Angola, fica o desejo de que os livros não fiquem somente em Luanda, que cheguem ao Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Quando Cubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Uambo, Huila, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Mochico, Namibe, Uís e Zaire. Uma verdadeira epopeia cultural que poderá ser a semente para novos projetos de investigação sobre a história nacional de Angola. Esta obra, agora apresentada, é o exemplo maior de alguém que não se conformou com a ausência de trabalho científico organizado e publicado, e que neste momento o entrega generosamente ao seu país. Um padrão de cidadania raro que obriga a uma profunda reflexão e que deve motivar os mais jovens estudantes de História a não desistirem das suas convicções e que não se esqueçam do que o professor não se cansa de dizer: a História é uma grande parábola. É minha esperança que os altos representantes da República de Angola e da República de Portugal percepcionem a real dimensão deste trabalho. A nossa editora está muito honrada com este grandioso desafio. Esperamos ter estado à altura das suas expectativas, Sr. Professor, e agradeço profundamente as relações fortes que criámos nestes anos de trabalho. Até sempre, Sr. Professor. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós queríamos aproveitar para... O Sr. Professor pediu-me que gostaria muito de fazer o lançamento desta obra neste local. É um local histórico que simboliza o conhecimento e nesse sentido, tivemos o apoio do Padrão dos Descobrimentos, que generosamente nos ofereceu este espaço para podermos estar aqui juntos a celebrar esta obra, e queríamos, a editora e o autor gostariam de oferecer à equipa do Padrão de Descobrimentos e à equipa da EGEAC esta vossa generosidade. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Margarida não pode estar, mas tem muito gosto em recebê-la aqui. Há de servir, claro que sim. Vou dar a palavra ao Sr. Professor Dr. Hans Muske, da Universidade Humboldt, antiga Universidade de Berlim. Muito obrigado. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, permite-me, primeira vez, fazer uma
de esclarecimento. O meu nome é Hans, é alemão, sem dúvida, mas o meu apelido, Guski, ninguém não sabe aonde. Provavelmente de Prússia. E uma outra coisa, quando aprendi a língua portuguesa, muitos anos atrás, exatamente 40 anos atrás. Desculpa a minha língua, mas penso que vamos compreender. Em primeiro lugar, agradeço-vos pela possibilidade de hoje, e neste lugar, permitirem-me exprimir algumas palavras. O ensejo para o feito dá-nos o professor Carlos Mariano Manuel, com quem mantenho uma amizade de vários anos. Pretendo esclarecer-vos de forma sumária como isto surgiu. No ano de 1981, exatamente 40 anos, foi-me dada a possibilidade, no quadro da cooperação entre a Universidade de Humboldt, de Berlim, e a Universidade Agostinho Neto, de Angola, de trabalhar na atividade clínica e na docência no Hospital Américo Boa Vida, em Luanda. Na minha condição de docente universitário na especialidade de anatomia patológica. Nessa altura, Carlos Mariano era ainda um estudante. 5 anos depois, voltamos e encontramos inesperadamente em Berlim, em virtude de ele haver sido delegado ao Hospital Charité, Berlim, da Faculdade de Medicina da Universidade de Humboldt, para a continuação da sua formação na especialidade de patologia. O professor Heinz David, diretor do Instituto de Patologia, nessa altura, incumbiu-lhe um tema de investigação sobre a doença arteriosclerose para a dissertação de doutoramento, em cujo contexto eu fui indicado para supervisionar o seu trabalho e ajudá-lo em virtude de eu já o ter conhecido e também porque eu já podia exprimir-me um pouco de português. Carlos Mariano terminou a formação especializada e a sua tese para a obtenção do doutoramento com elevada distinção. Eu devo também dizer que ele foi um dos melhores entre os meus muitos doutorandos chegados ao Hospital Charité e provenientes de vários países do mundo. Como devem certamente saber, o Hospital Charité foi fundado em 1710 na forma de pavilhões para quarentena, quando houve, na altura, ameaça de peste, e foi tendo uma crescente reputação em medicina, em virtude de, dentre outros, Rudolf Virchow, o nestor da nossa área científica, ali posteriormente haver trabalhado. Virchow tornou-se mundialmente célebre através da sua investigação em células. E o estabelecimento da patologia celular como teoria geral da medicina e a inestimável valor. Respectiva publicação científica em 1858, numa monografia. Virchow já fruía no seu tempo de parcerias internacionais, tendo, por exemplo, participado em 1911
88 nas escavações arqueológicas de Heinrich Schliemann, no Egito. A figura mundialmente associada às descobertas de Troia e o tesouro de ouro de Príamos. A propósito, apraz-me informar-vos que celebramos no dia 13 deste mês o bicentenário do nascimento de Virchow. Através dos resultados da relevância universal de Virchow como patologista antropológico e político do seu sucessor, Johannes Oort, e também através dos prêmios Nobel, Emil von Behring, Robert Koch e Paul Ehrlich, conquistou o Hospital Charité uma reputação mundial, que depois, lamentavelmente, se perdeu através das duas guerras mundiais iniciadas pela Alemanha e que permanece nas nossas memórias como uma severa advertência. Carlos Mariano Manuel levou como cientista e médico para as suas instituições de trabalho em Luanda e reputação do Charité, que foi antes mundialmente mais elevada e nos tempos correntes está em processo de recuperação. O resultado ainda mais impressionante de Carlos Mariano Manuel, que eu, no fim deste laudatio, pretendo enfatizar, não reside apenas no domínio científico da medicina, mas na sua mais profunda compreensão da história do seu país. Ela está provida de uma natural e talvez também adquirida capacidade científica, tornada evidente através da sua ampla e bastante profunda investigação histórica, da história da África geral e do seu país em particular. Nós conhecemos vários historiadores que ocupam da história da medicina, mas que um médico tenha podido narrar a história completa do seu país desde tempos remotos aos contemporâneos e um resultado notável e digno de admiração. Com base no que acabo de referir-vos, garantimos ao professor Carlos Mariano Manuel o nosso ilimitado reconhecimento. Obrigado pela vossa atenção. Vielen Dank. Ja, Danke com schön. muito gosto, Danke schön. como sempre. Sehr gut ausgedrückt. Obrigado pela sua apresentação. Sr. Professor Dr. Bartolino Moco, antigo Primeiro-Ministro de Angola, vai fazer agora também ele uma pequena apresentação. Muito obrigado, colegas aqui da mesa, com especial destaque para o professor Hans, minha senhora e meus senhores, nosso embaixador de Angola, aqui presente, ele dá muito alto o valor deste ato. Eu sou colega do Ricardo como editor. Nessa qualidade, pouco mais tenho que acrescentar em relação àquilo que ele disse. E também sou prefaciador da obra, para a qual remeto, durante as vossas leituras, conhecer da minha apreciação
em relação ao trabalho do professor Carlos Manuel. Eu sou jurista, mas também muito amante da história. Aliás, a minha primeira profissão foi justamente de professor de história. E no meu prefácio destaco especialmente aquilo que já acaba de ser dito, tanto pelo Ricardo como pelo professor antes. É que temos aqui uma obra aparentemente elaborada por alguém que não é historiador, apresenta-nos a percepção de um grande médico, um grande estudioso, professor catedrático deste ramo de ciência, mas eu analisei profundamente, isso vê-se no meu prefácio, a trajetória do professor Carlos que o levou a poder apresentar-nos uma obra de grande qualidade no ramo das ciências históricas. É que ele preparou-se para o efeito muito profundamente, embora talvez não se tenha traduzido em diplomas formais, mas na Alemanha ele frequentou instituições de grande prestígio no domínio da história. Isso foi especialmente facilitado também pela sua própria inclinação. Não sei o que aconteceu com o desvio para a medicina. Mas nota-se que estamos perante um homem que, olhando para a forma muito particular como nasceram as nações africanas e a sua própria pátria, que é Angola, em que o seu próprio grupo étnico é uma grande componente, o grupo Congo. Portanto, desde cedo alimentava essa angústia de se versar sobre a forma como o nosso Estado e a nossa nação moderna se constituiu. A passagem pela Alemanha foi efetivamente uma oportunidade que ele não desperdiçou, e a Alemanha, como sabemos, particularmente a partir da questão da questão da Conferência de Berlim, que é um marco importante para a formação das nações modernas africanas, foi de facto uma grande oportunidade para poder aprofundar os seus conhecimentos, para poder satisfazer esta grande ânsia que ele tinha desde muito jovem. A Alemanha é muito bem documentada sobre a formação dos Estados modernos africanos, sobretudo subsaarianos. E é aí onde o professor Carlos se empenhou e se embrenhou completamente nos estudos de história de África, como sublinhou o professor Hans, e, em particular, da história da Angola. Uma das particularidades que eu sublinho no trabalho do professor é uma atenção muito grande às fontes primárias. Ao elaborar o meu prefácio, eu revi ou li pela primeira vez muitas obras que se escrevem sobre a história da Angola. E, na verdade, não vi em todas elas este grande aspecto que é o do recurso às fontes primárias. É assim que, num dos aspectos que eu já sublinhava em alguns dos meus trabalhos no direito ou na ciência política, o professor insere no próprio trabalho aquilo que ele chama a certidão de nascimento
de Angola, que se resume na autorização que o rei dá para o português Paulo Dias de Novaes, então, não faz mal, ser o dono formal de uma parte muito pequena de Angola, inserida muito mais dentro de um reino apenas, naquela altura, que é o reino do Dongo. E ele diz muito bem que este documento passado pelo rei a favor deste representante português é a verdadeira certidão do nascimento de Angola, porque é a partir daí que o próprio reino do Congo e os diversos reinos de outros grupos étnicos foram sendo enquadrados dentro daquilo que é a Angola de hoje, com todos os problemas subsequentes que vivemos hoje, como é o caso de Cabinda, o caso e outros problemas que temos estado a experimentar durante os dias que correm. Portanto, estamos em plena formação ainda de Angola, sobretudo dentro do conceito de nação, porque estamos a partir de várias nações para construir uma só nação. Este aspecto é importantíssimo para nos introduzirmos em algo que eu costumo chamar a necessidade da revisão do verdadeiro conceito da história de Angola. Porque até agora nós vivemos a partir de um conceito que foi introduzido por alguma necessidade de mobilização, de luta anticolonial, essa ideia de que os portugueses encontraram uma nação, um Estado chamado Angola, invadiram-no, maltrataram, e fizeram e desfizeram, e alguns dizem que até agora alguns problemas que nós temos mesmo depois da independência são derivados dessa situação. Ora, mesmo antes de ler essa obra, eu tinha para mim que esta história está mal contada. Angola e praticamente todos os países modernos de África são o resultado da presença europeia, com aspectos negativos, mas muitos aspectos positivos. Por isso que estamos aqui a falar em português, não é? E é isso que hoje devíamos valorizar mais. Porque ancorarmos as nossas ideias e a ideia do progresso nos aspectos negativos só, isso só nos faz atrasar. E dessa ideia errada de que Angola é uma coisa já encontrada pelos portugueses, ou os outros países também africanos foram encontrados, já feitos pelos europeus, e eles são os culpados de tudo, faz com que muitos problemas hoje sejam mal equacionados. Por exemplo, não são poucas vezes que ouvimos que há angolanos genuínos e angolanos não genuínos. Os escuros são mais genuínos, os outros são menos genuínos. Ora, essa é uma ideia completamente errada, porque Angola e os países africanos têm sido construídos, e a construção ainda não terminou, por todas as raças, por todas as regiões de cada um dos nossos países. Alguns são de origem europeia, outros são de origem banta, no caso da Angola. Todos nós, em conjunto, é que estamos a construir a Angola,
E a construção desta Angola é bastante recente, porque quando falamos no rei do Congo, que foi decapitado, não é? Nessa altura ainda não tínhamos Angola como ela é hoje, nas suas fronteiras, na sua composição. O que tínhamos é, sim, uma relação até bastante frutífera entre um rei europeu e uma região africana. Por isso, uma das coisas que eu sublinho no meu prefácio e na apreciação deste trabalho é justamente essa necessidade de revisão do conceito de história da Angola. Talvez isso nos ajude a sermos mais tolerantes uns com os outros e talvez isso nos ajude a sermos mais objetivos e traçar equações mais acertadas para o nosso desenvolvimento. Eram esses aspectos que eu queria destacar e remeto a todos para que me leiam no prefácio. Obrigado.